Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu gostaria de conversar mais uma vez com vocês sobre essa questão da perseguição aos evangélicos no Brasil. Aqui no nosso canal eu já tenho, se eu não me engano, 3 vídeos, eu acho até mais, que falam sobre esse assunto, né? Já gravei então alguns vídeos sobre esse assunto, especificamente sobre essa questão da perseguição aos evangélicos no Brasil. E hoje eu gostaria de falar mais uma vez, porque atualmente surgiu este assunto então voltou aí, né, à tona, exatamente agora através de uma polêmica aí com o pastor Malafaia, que disse que ele está sendo perseguido, né, perseguido e que o povo evangélico está sendo perseguido no Brasil. Bom, não precisa ser nenhum especialista, nenhum expert, né, em ciências da religião, em sociologia da religião, em história da religião, antropologia da religião ou qualquer coisa, para perceber que isso não é verdade. Então, antes de finalizar o vídeo, eu já estou dizendo para vocês aqui a resposta dessa questão. Será que realmente existe perseguição aos evangélicos no Brasil? Será que os evangélicos atualmente são perseguidos no Brasil por causa da sua prática, por causa da sua fé, por causa do exercício da sua fé no Brasil, por causa das celebrações, das pregações, das suas orações, enfim, da sua atuação na sociedade como evangélico? Bom, então eu já adianto que a resposta é não. Não há perseguição nenhuma, e aí eu vou explicar por quê, né? Então, como eu disse, não precisa ser nenhum expert para saber que isso não existe. É só observar a realidade, é só observar o que acontece com os evangélicos no Brasil. E veja, aqui eu não estou falando de perseguição à religião no Brasil, mas de perseguição aos evangélicos. Mas se fosse também religião, a resposta seria negativa. Não existe no Brasil nenhuma perseguição à religião. Existem outras coisas que a gente pode falar mais na frente, mas perseguição não. Então, a partir dessa questão que foi levantada aí pelo pastor Malafaia, né, dizendo que ele está sendo perseguido, que os evangélicos estão sendo perseguidos, é que eu gostaria de conversar com vocês. Bom, eu coloquei um roteiro aqui no monitor e aí eu vou seguindo aqui conversando com vocês, né? Bom, não precisaria nem esse vídeo. Se vocês fizerem uma busca aí no YouTube, vocês vão ver que muitas pessoas ou pelo menos algumas pessoas já se manifestaram em relação a isso, né? Eu acho que um dos primeiros foi o pastor e deputado federal, que faz parte da bancada evangélica, o deputado Ottoni de Paula. E veja que o deputado Ottoni de Paula é da mesma linha teológica, né, e do mesmo segmento ali de igreja do pastor Malafaia. Então ele não está falando como uma pessoa que não conhece o assunto, embora tenha o mesmo nome ali de Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus no Brasil tem alguns segmentos, né? O pastor Malafaia tem a Assembleia de Deus lá, que é a Vitória em Cristo, e outras Assembleias de Deus fazem parte de outros ministérios. Mas enfim, é o mesmo grupo ali que a gente chama de pentecostalismo. E o pastor e deputado Ottoni de Paula fez um vídeo, depois vocês podem consultar esse vídeo aí, em que ele já desmente isso, né? Ele diz que ele apoia o pastor Malafaia e concorda até com ele em algumas coisas, mas ele diz claramente que o pastor está equivocado, que ele está sendo enquadrado, né, pela lei, pelo Supremo Tribunal Federal,
não por causa do evangelho, não porque ele está pregando, não por causa de um ponto da sua fé, de uma posição teológica, mas por algum outro motivo que foi considerado crime, né, pela lei brasileira, e por isso ele está sendo aí enquadrado pela lei. Então, eu uso aqui a própria palavra do pastor e deputado Ottoni de Paula para já desmentir essa ideia de que há perseguição aos evangélicos no Brasil. Então, o que a gente percebe é, sim, que há intolerância religiosa. Nós podemos dizer que sim, que alguns grupos sofrem com intolerância religiosa. E essa intolerância, ela é direcionada, né, muitas vezes, muito mais aos grupos que a gente chama de tradição africana do que aos evangélicos. Mas, se a gente quiser falar de intolerância, sim, a gente fala que existe intolerância religiosa no Brasil, mas nem os evangélicos são considerados o primeiro grupo, né, que sofre intolerância religiosa no Brasil. Mas a perseguição à religião no Brasil, não, também a resposta é negativa, né? Então a gente costuma dizer que há sim casos de intolerância, mas não há perseguição à religião. E a gente vai então explicar por que não há perseguição à religião no Brasil e também por que não há perseguição aos evangélicos no Brasil. Então, a primeira coisa que a gente constata é que não existe nenhuma lei no Brasil proibindo o exercício da religião, né? Se você consultar aí a Constituição, se você consultar Código Penal, qualquer que seja outra lei, você vai verificar que não existe nenhuma lei, né, proibindo alguma expressão religiosa ou uma religião no Brasil, muito menos uma lei proibindo alguma atividade dos evangélicos no Brasil. Então, a nossa Constituição, ela estabeleceu desde 1891 a separação entre igreja e Estado, né? Então, não existe no nosso país nenhuma religião oficial, né? O país não optou por considerar ou por ter uma religião como religião oficial. Mas, pelo contrário, né? Se a gente pegar o Código Penal, principalmente o artigo 208, a gente vai ver que há uma proteção à religião, né? No Código Penal, no artigo 208, como eu falei, ali ele pune o crime contra o sentimento religioso. Também impede as pessoas de perturbarem ou vilipendiarem, né, os símbolos religiosos, né? Então vejam que, na verdade, o que a gente tem são leis que protegem o sentimento, a prática religiosa. Claro, se você quer fazer um resgate histórico, aí a gente pode até falar que esta situação foi uma realidade, né? Houve realmente restrição aos evangélicos. Quem sabe podemos dizer que isso aconteceu até o século XIX, né? Houve ali alguma restrição à prática evangélica no Brasil. Mas a partir do século XX para cá, e principalmente nós estamos falando dos dias atuais, não há nenhuma restrição à prática dos evangélicos no nosso país, né? Então, como eu falei, isso pode ser observado por qualquer pessoa que anda nas ruas, que assiste à televisão, enfim, que está integrado na nossa comunidade, vai perceber, por exemplo, que os evangélicos constroem cada vez mais igrejas grandiosas, né? A cada dia as pessoas frequentam cultos, participam de celebrações, né? E essas celebrações muitas vezes acontecem em espaços
públicos, em praças. A gente pode falar aí de um evento muito importante que existe aqui no nosso país, que reúne milhões de pessoas, que é a Marcha para Jesus, que acontece todos os anos em muitos estados, né, em muitas cidades do nosso país, sem nenhuma contestação, sem nenhuma repressão, né? Não há nenhuma preocupação com isso. Então, os evangélicos, eles atuam, né, completamente na nossa sociedade, como eu falei, fazendo suas atuações, muitas vezes, em espaços públicos, né? Pregações em praças públicas, em ginásios, né? Há celebrações e cultos aí que lotam estádios, né? É muito comum a gente ver isso é uma prática antiga, mas ainda ocorre de vez em quando. A gente vê evangélicos na rua distribuindo literaturas, fazendo propaganda de sua fé, né? Abordam as pessoas nas ruas ou mesmo em suas casas, né? Mais uma vez eu enfatizo aqui que, diante disso, como é que a gente pode falar de perseguição aos evangélicos? Onde está aí a perseguição aos evangélicos, né? A gente também acompanha, por exemplo, os cantores, né, evangélicos, né, o mundo gospel, né, que aparece cada vez mais nos programas de televisão, de rádio, né, no YouTube, enfim, etc. A mesma coisa acontece com as igrejas, né? As igrejas, pastores possuem canais no YouTube, possuem Instagram, Facebook, com milhares de seguidores, com milhares de fiéis, e ali eles divulgam a sua fé, e ali eles pregam, gravam vídeos, né, proclamam a sua prática religiosa sem nenhuma restrição. Então, onde está a perseguição aos evangélicos? A gente não consegue ver nessas práticas aqui perseguição aos evangélicos, né? Outra coisa bem visível que vai ao encontro disso que eu estou falando é a participação dos evangélicos no mundo político, né? Os evangélicos concorrem a cargos públicos, se candidatam, participam da vida política. Existem partidos até que são ligados a grupos evangélicos, a grupos ligados a igrejas, né? Formam, inclusive, bancadas no Congresso. Não é à toa que existe uma bancada chamada bancada evangélica, né, no nosso Congresso. Então, onde está a perseguição evangélica? Onde existe a perseguição evangélica no nosso país? Muito pelo contrário, a gente tem que dizer que nunca na história, né, aconteceu isso, dos evangélicos terem total liberdade para exercitarem, para praticarem, para falarem de sua fé, né? Não há nenhuma lei, não há nenhuma hostilidade por parte do Estado, não há nenhuma restrição governamental restringindo aí a prática dos evangélicos no nosso país. Então, pessoal, esse é um vídeo curto apenas para me manifestar em relação a essa questão, e como eu falei, existe no nosso canal já alguns vídeos que falam sobre isso, né? Vídeos muito mais longos, muito mais aprofundados, mas eu queria deixar aqui registrado também essa questão, que a gente possa discutir a esse respeito. Então, enfatizando, eu diria que se você perguntar se há intolerância religiosa no Brasil, eu digo que sim, e no nosso canal também já existem vários vídeos que eu falo sobre essa questão. Agora, existe perseguição à religião no Brasil? Não. Existem alguns grupos que sofrem intolerância religiosa no nosso país? Sim, mas não existe perseguição
contra evangélicos, nem restrição à prática de evangélicos no nosso país. E também não existe cristofobia no nosso país. Por sinal, também no nosso canal eu tenho um vídeo que eu explico o que é cristofobia. Então, era isso, né? Espero que esse vídeo ajude aí a esclarecer essa questão, esse debate. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!